Acabei de ir ao Aldi fazer umas compras e aproveito para vos mostrar. Eu, com certeza, ainda terei de ir mais uma vez às compras esta semana porque ainda não planeei as refeições para o fim de semana, só planeei até sexta-feira, mas eu estava a precisar de ir comprar queijo feta para o almoço de hoje porque vou fazer um bulgur com legumes assados e queijo feta. Trouxe também este queijo fresco que gostamos imenso cá em casa. Queijo mozzarella ralado e folhas frescas para lasanha, que será para fazer uma lasanha de atum. Aqui está ele. Trouxe também uma lata de sardinha. Ainda aqui nos queijos, um queijo brie. Trouxe uma embalagem de manteiga. Trouxe este miolo de camarão para fazer uns noodles com camarão e legumes. Aqui estão os noodles também. Trouxe este kefir de vaca, uma embalagem de leite fresco gordo para fazer iogurte. Eu tenho feito iogurte caseiro nas últimas semanas e tenho gostado imenso. Eu, quando estiver mais confiante com o meu método e o processo, depois logo partilho convosco. Trouxe 2 embalagens de farinha para pizza. Sempre que eles têm lá esta farinha disponível, que é quando têm os produtos italianos, eu aproveito sempre para trazer, para ficar aqui no meu estoque de farinha para pizza. E uma melancia. E pronto, foram essas as compras. Estou aqui a começar a preparar o almoço. Já preparei os legumes para irem ao forno. Esta é a receita, se quiserem ver. Até foi uma das que eu estive a escrever ontem. Apenas o que fiz diferente foi, em vez de courgette, coloquei berinjela e coloquei uma mistura de pimento vermelho e amarelo em vez de só pimento vermelho. Mas basicamente é isto, é levar esta mistura de legumes ao forno com esta marinada, este molho. Depois coloca-se aqui o bulgur e um bocadinho de água ou caldo e volta para o forno para cozer o bulgur. E depois servimos com queijo feta, podem colocar ovo cozido, alguma coisa do género que gostem. Fica muito bom e muito saboroso. Gosto mesmo muito desta receita. Já estava a começar a comer e a esquecer-me de mostrar o resultado, mas isto fica tão bom, tão saboroso. Eu hoje até optei também por colocar aqui umas nozes para dar assim um elemento crocante. E, olhem, é um prato que gosto mesmo muito. Dá para ir variando um pouco os legumes, também de acordo com a altura do ano. Lá está, neste caso coloquei berinjelas, porque tinha ali algumas berinjelas da horta da minha mãe. Este ginásio está uma confusão e vou tratar disto agora. Isto está assim porque o meu homem esteve aqui a tratar de tapar uns buracos e depois lixar aquilo e não sei quê, porque nós tivemos de trocar esta televisão e então acho que ele, para montar, teve de abrir uns buracos diferentes e tapar os anteriores. Ficou aqui tudo cheio de lixo e eu disse-lhe que não valia a pena estar a limpar porque eu estava a precisar de fazer aqui uma limpeza no nosso ginásio e então eu disse-lhe que tratava de tudo depois. E é isso que vou fazer agora. Vou começar aqui por aspirar este lixo todo e limpar estas prateleiras, que é assim uma coisa que eu raramente limpo, para ser muito sincera. Então já bem precisam de uma limpeza e vou limpar todos os equipamentos no geral. Vou usar aqui um multiusos básico.
limpezas do dia-a-dia acabo por nunca desviar dali as coisas, então acumula-se ali imenso pó atrás. Tenho aqui coisas que já são tão antigas. Este step, que é mínimo, mas por acaso serve-me, dá-me muito jeito para alguns exercícios. Este step tem, assim, seguramente mais de 10 anos, deve ter uns 12, 13 anos. Digo-vos uma coisa, ele é capaz de já ter uns 15 anos, porque isto foi das primeiras coisas que eu comprei. Eu comecei a treinar logo enquanto ainda estava na casa dos meus pais. E por isso já é mesmo super antigo. E isto aqui, o TRX, ele até costuma estar aqui assim todo desviado para o lado, para não empatar, mas ele agora estava aqui ao meio porque eu ontem fiz um treino todo com o TRX. Vocês lembram-se quando isto apareceu em Portugal? Também já foi há mais de 10 anos, sem dúvida alguma, e este aqui também já é super antigo. Eu acabo por me esquecer um bocadinho dele, mas isto é ótimo. Eu ontem fiz um treino de superiores só com o TRX e hoje estou toda dorida em todos os músculos dos braços, das costas. Estou super dorida por isso. Adorei o treino. Eu devia lembrar-me mais vezes de treinar com isto. Acho que é uma ótima forma de treinar. Nem sei se isto ainda se usa. Naquela altura em que apareceu em Portugal, já há imensos anos, isto estava super na moda, mas agora já nem sei se alguém utiliza isto, mas acho que é ótimo, sinceramente. E agora, para terminar, lavar o chão. Acho que isto é a única coisa que eu faço assim numa base semanal, é aspirar sem tirar nada do sítio e depois passar aqui a mopa. Tenho que ir diluir mais esta solução porque este chão depois acaba por fazer imensa espuma. Vou encher isto de água. Eu hoje tencionava treinar, mas sinceramente não sei se o vou fazer. Hoje é sexta-feira, estamos aqui no fim de tarde, são agora 18 horas e eu estou em limpezas desde a 1 da tarde. Estive a limpar a minha casa de banho a fundo, do género limpar azulejos, esfregar tudo a fundo. Isso vai estar num vídeo em breve. Depois fui tratar também do ginásio, também já estive por aqui na cozinha, portanto foram assim umas horas intensas e estou com pouca energia neste momento. Se eu fizer um treino acho que vai ser algo assim à base de alongamentos, mobilidade, algo desse género, mas agora queria aproveitar para vir aqui falar sobre uma coisa, um fenómeno que tenho observado cada vez mais e que eu acho extremamente irritante, que é a quantidade de lixo que está em todo o lado, na rua. Eu ando muito a pé aqui na minha zona, principalmente por causa do Benji e dos nossos passeios, mas andamos muito a pé aqui na nossa zona, também vamos à cidade, a parques, etc. E por isso não consigo deixar de me aperceber da quantidade de lixo que está espalhada por todo o lado e que parece que tem aumentado exponencialmente nos últimos anos. Não há... Eu tenho quase a certeza que hoje em dia não há um único caixote do lixo que não tenha lixo, entulho, coisas volumosas de
depositadas ao lado, fora do caixote do lixo, e isto é capaz de ser uma coisa que difere, que muda de município para município, as regras, a forma de gerir o lixo, mas o lixo deve ser depositado dentro do caixote. Aliás, eu nunca parei para ler exatamente, mas eu acho que até diz por escrito essas regras nos caixotes do lixo. Tudo o que sejam monos, coisas volumosas, existem mecanismos gratuitos dos municípios para recolher esse tipo de coisas. Eu tenho visto com cada coisa ao lado dos caixotes do lixo, não só sacos de lixo, porque uma pessoa chega ao lixo, vê que está cheio, não há problema, deposita no chão. Caixas gigantes fora do lixo, móveis, colchões, louças sanitárias, vê-se de tudo. Parece que não existe a mínima responsabilidade, a mínima vontade das pessoas de procurar. Ninguém tem de saber tudo, mas eu acho que é a responsabilidade de toda a gente, se não sabe, pelo menos procurar a informação de como gerir esse tipo de lixo, como fazer para o eliminar sem ser colocar ao lado do lixo para outra pessoa ter de tratar dele. E relacionado aqui com este tema, isto tem várias camadas, porque não se trata só da responsabilidade de cada um gerir o seu lixo, como também podemos ligar isto ao excesso de consumo, que é claramente um problema muito atual e também cada vez pior. Geramos cada vez mais lixo e isso claramente também é uma das razões pelas quais também é cada vez mais difícil gerir a quantidade de lixo que produzimos. Mas, além disto, além de todo o lixo que as pessoas resolvem colocar ao lado dos caixotes de lixo, é mesmo o lixo espalhado por todo o lado. Eu sei que pode acontecer o lixo espalhar-se daqueles caixotes que se vê por aí, porque o saco vira-se todo para fora com o vento e tal, e o lixo lá se espalha. Mas não diria que esse é o principal problema. É mesmo a irresponsabilidade das pessoas. Volta e meia vejo pessoas a atirar lixo da janela do carro, pessoas na rua a atirar lixo para o chão. As obras também me parece que é das coisas que mais lixo gera, porque sempre que há uma obra, podemos ter a certeza que no raio de 10, 20 ou 30 metros vai haver plásticos, esferovites, embalagens daquelas massas dos cimentos, etc. Vai haver isso espalhado por todo o lado. Se é porque as coisas voam, talvez, mas também é porque há falta de responsabilidade de tentar conter ali o lixo num sítio para que ele não se espalhe, o lixo que se vai acumulando naquelas zonas mais tipo descampado, etc., e que depois ninguém limpa e por isso fica ali mesmo uma lixeira enorme. E eu tenho uma teoria, não sei se concordam comigo, não sei se isto faz sentido para vocês, mas eu acho que lixo gera mais lixo. No sentido em que uma pessoa se vir o ambiente à sua volta completamente limpo, vai pensar duas vezes antes de deitar uma lata de Coca-Cola para o chão. Ao invés de, por já haver tantas latas de Coca-Cola no chão, esta é só mais uma, por isso lá vai ela. Não sei se isto vos faz sentido, mas eu acho que essa também é uma das razões. E onde é que eu quero chegar com isto? Ninguém tem a obrigação de andar a limpar o lixo dos outros, como é óbvio, mas também não faz mal a ninguém de vez em quando pegar num saco do lixo e no seu passeio ao fim de semana ou ao seu passeio diário apanhar algum desse lixo perto da zona onde estamos a passear, perto da nossa zona de residência. Podem-me dizer que isso é a responsabilidade da Câmara, claro que sim, mas acho que a nossa responsabilidade individual também conta muito e quem sabe podemos influenciar outras pessoas a fazer isso, pessoas que só ao nos verem a fazer uma coisa dessas pensam duas vezes e talvez comecem a fazer o mesmo. E não sei, parece-me que isso é benéfico para todos. Se cada um conseguir atuar localmente, por mínimo que seja o nosso gesto, se todos fizermos um pouco, claro que acaba por fazer a diferença. Não quero de todo estar aqui a ser moralista, cada um sabe de si dentro
daquela que é a sua liberdade. E eu sei que este é um problema bastante complexo e que não há propriamente uma forma fácil de o resolver, mas se calhar, se cada um de nós fizer um pouquinho, mesmo que pareça irrelevante, porque às vezes temos tendência a sentir que estas nossas ações individuais são completamente irrelevantes. Mas lá está, como eu já disse, é uma coisa que pode influenciar os nossos vizinhos, eventualmente, e depois já deixa de ser tão irrelevante, já começa a ter mais impacto. Não sei se isto faz sentido para vocês, mas é uma coisa que me tem chateado imenso, porque realmente tenho visto um aumento enorme do lixo por todo um lado. Não sei se vocês têm a mesma percepção. Hoje o meu pequeno almoço foi uma coisa que eu adoro, que eu ontem, aliás no fim de semana, fui a Campo Maior, às festas do povo, e estava lá uma banquinha com regueifas. Tinha outras coisas que nem reparei muito bem o que é que tinha mais, mas tinha assim regueifas doces que, pronto, nem são bem típicas ali daquela região, são mais do norte de Portugal, mas eu adoro este tipo de coisas tipo regueifa. Gosto muito do bolo finto, a minha família é toda da Beira Baixa e o bolo finto é muito tradicional ali daquela zona. Soube-me tão bem comer a regueifa doce hoje de manhã. Comi com um bocadinho de queijo fatiado, também comi um bocadinho com uma compota de pêssego. Estava imenso calor lá no fim de semana. Eu acho que chegou mesmo aos 40 graus. Nós até fomos bastante cedo, mas estava mesmo muito calor logo de manhã. Sinceramente, acho que não deu para aproveitar a 100% por causa daquele calor que estava mesmo muito intenso. Mas, de qualquer forma, gostei imenso. Aquilo é muito giro e eu nunca tinha ido lá. Aliás, a última edição foi há 11 anos, se não me engano. E uma recordação que trouxemos de lá, na verdade foi a minha mãe que comprou, mas depois ficou para mim, este raminho muito fofo. A par do calor extremo, tive a infelicidade das minhas sandálias se estragarem. Logo para aí na primeira hora que começámos a explorar lá as ruas. Talvez tenha sido por causa do calor, porque primeiro soltou-se uma sandália e depois soltou-se a outra. O problema é que são as únicas sandálias rasas que eu tenho, que eu uso bastante, mas nem são assim tão antigas, têm para aí uns 4 anos, no máximo, diria eu. O que vale é que eu tinha uma molinha na minha mala que consegui usar para, de alguma forma, apertá-las, senão não ia mesmo conseguir andar com elas. E depois, quando a segunda se saltou, prendi com uns ganchos de cabelo que a minha irmã tinha. Foi o que me salvou, porque senão não sei como é que ia conseguir andar com aquilo tudo solto. Depois, quando cheguei a casa, calcei as minhas havaianas que uso para andar por casa e também se estragaram. Portanto, foi um dia ótimo para estragar sandálias. Eram umas sandálias super simples, mas foi assim esta parte aqui do lado que se soltou. Portanto, imaginem andar com isto assim, se eu não tivesse nenhumas molas para conseguir desenrascar. E as havaianas, olhem, é o mesmo problema de sempre. Isto está-me sempre a acontecer. Soltarem-se aqui ou aqui. Esta, já não me lembro se tem 2 ou 3 anos, mas pelo menos comigo, as Havaianas nunca duram muito mais que isso. Ou mesmo que seja de outra marca, tipo Ipanema. Já comprei várias vezes de ambas as marcas e acontece sempre isto. O problema é que eu não consigo gostar de outras marcas. Sinto que estas são muito mais robustas e resistentes que outras marcas mais baratas, no sentido de que aguentam bastante este uso diário. Se não fosse este problema, depois estas coisas partirem-se, enfim. Lá vou ter eu de comprar outras, possivelmente vou comprar umas exatamente iguais, que são as que eu gosto mais, este modelo assim desta cor. Hoje de manhã aproveitei que tinha de ir ao supermercado fazer as compras da semana e fui a uma loja de calçado procurar alguma coisa. Eu
Tal como já vos disse, não gosto de ir às compras, não gosto de ir a lojas físicas. Filo neste caso porque era um bocadinho mais urgente, porque, como vos disse, são as únicas sandálias rasas que eu tenho. Gastei imenso tempo na loja, não encontrei nada que gostasse, por isso agora vou ter de procurar online umas sandálias para substituir estas. Pensava que ia conseguir terminar este vídeo numa nota um bocadinho mais positiva. No outro dia estive a queixar-me daquela questão do lixo, hoje das minhas sandálias todas que se estragaram, mas é isto que temos. Ainda assim, espero que tenham gostado de acompanhar. Muito obrigada, como sempre, por assistirem e vemo-nos no próximo vídeo.